Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer a retap da A7, tá certo? Vamos resolver a prova aí ponto por ponto, tentar ver se a gente tira as dúvidas de vocês, né? Uma ou outra questão que pode ter ficado em dúvida e tal, a gente vai tentar resolver ela de uma maneira mais tranquilinha, né? Passo a passo, para tentar suprir todas as dúvidas que vocês tiverem tido na prova, caso tenham, né? A gente vai estar agora nesse momento tirando as dúvidas pelo chat do Aba. E se depois sobrar alguma outra dúvida, alguma questão, algum tipo de recurso que você queira fazer na prova, você coloca lá no fórum que a gente pode ir discutindo por lá também, tá bom? Então vamos lá começar a nossa retap da 7. Bom, então vamos lá começar a nossa revisão, nossa retap, né, da 7. A primeira questão de física era assim: o pêndulo de Foucault é uma esfera de massa de 28 kg suspensa na cúpula do Panteão em Paris. Considere um pêndulo suspenso por um fio de 67 metros. Sabendo que o período do pêndulo depende de seu comprimento e da aceleração gravitacional local, assinale a opção correspondente ao seu valor em segundos. Dado o π é 3,14 e a gravidade era 10 metros por segundo ao quadrado. E ele pedia para você assinalar aí qual seria então o período desse pêndulo citado aí, o pêndulo lá de Foucault, tá bom? Então vamos lembrar, o pêndulo, né, gente, ele pode ser considerado um MHS, um movimento pendular, desde que o ângulo de abertura aí seja pequeno, porque aí aquela trajetória que é curva ali, que está em vermelho, tracejada lá embaixo em vermelho, ela se aproxima de uma reta, se o ângulo lá em cima for pequenininho, tá bom? Então é mais ou menos assim que a gente vai considerar ele como um MHS, e aí como um MHS a gente pode calcular o período dele através da expressão que a gente tem usado, tá bom? Então a ideia aqui era que você entendesse que o período do pêndulo é o tempo que ele gasta para ir e para voltar, né, para a mesma posição inicial. Esse tempo total seria o período. E esse período de um pêndulo simples depende basicamente do comprimento do fio e da gravidade, né? A expressão é essa aqui, ó. O período é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do fio, G é a gravidade, tá bom? Nesse caso, o nosso L era de 67 metros, tá? E a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente substituir aí, ficaria assim. Ou seja, 2 vezes o π, que é 3,14, vezes a raiz quadrada de 6,7, que é 67 por 10, tá bom? Então, com o auxílio da calculadora lá, você poderia ter calculado e acharia que esse período era 16,25 segundos. Ou seja, a resposta do nosso exercício seria a letra A. Essa seria a primeira questão da prova, tá bom? Segunda questão. Um corpo de massa m está preso a uma mola de constante elástica K, que oscila em movimento harmônico simples, MHS, de amplitude x, em um plano horizontal com força de atrito desprezível segundo a trajetória horizontal. Então, esse corpinho que você está vendo na figura aí, ele vai ficar oscilando entre menos x e mais x, menos x e mais x, menos x e mais x, por meio daquela mola lá que fica comprimindo e distendendo, tá bom? Então, de acordo com a situação apresentada, marque a alternativa correta. Letra A, o período do movimento não depende da massa do corpo. Letra B, a energia mecânica do movimento em S1 é maior do que em S2. Letra C, ao passar pela posição S igual a zero, o corpo está em equilíbrio com velocidade máxima. Letra D, o período de oscilação depende da amplitude do movimento. E letra E, o período de oscilação do sistema é diretamente proporcional ao módulo da constante elástica da mola. Então ele quer que você marque aí qual dessas aí que está correta, né? Então vamos começar com essa primeira, letra A. O período do movimento não depende da massa do corpo. Como é que é o período de movimento, né, gente, de um MHS, assim, o sistema massa-mola, né? Então a gente tem lá o seguinte, está dizendo que não depende da massa. Como é que é o período? O período é igual a 2π raiz de m sobre k. Essa é a expressão que dá o período de um MHS. Repara que ele depende sim da massa, né? A massa aparece lá, ó. Então, quanto mais pesado for o corpo, maior vai ser esse período, tá bom? Então, ele falou que não depende, portanto, esse item está errado. Letra B. A energia mecânica do movimento em S1 igual a x é maior do que S2 igual a menos x. Gente, a energia mecânica do movimento é a energia total. É tanto a soma da energia potencial mais a energia cinética. Uma vez que você põe com a sua mão, por exemplo, puxa o bloquinho para a posição menos x ou mais x ali, ou seja, distende a mola, você está colocando a sua energia na mola. E aí, como o sistema não tem atrito, essa energia fica presa ali dentro. Então, a energia que você deixou ali dentro,
ela fica eternamente ali oscilando entre os pontos menos x e mais x, trocando de cinética para potencial. Mas essa soma sempre sempre dará a mesma coisa, ou seja, a soma é a energia mecânica do movimento, tá bom? Como é mecânica, ela é constante, não é maior num ponto e menor em outro, tudo bem? Letra C. Ao passar pela posição S igual a zero, o corpo está em equilíbrio e com velocidade máxima. Onde é que está a posição lá S0, né? Aquela posição central. Repare que nessa posição, que é o zero, é a origem do nosso movimento, a mola não está nem distendida nem comprimida, portanto ela não exerce força sobre o bloco. Se ela não exerce força sobre o bloco sim está em equilíbrio, tá? Mas como nessa hora ele está passando por esse zero, tanto vindo de mais x ou tanto indo de menos x, né, ele está em movimento ali, nessa hora que ele não tem força elástica, a energia cinética dele ali é máxima. Então se a energia cinética é máxima ali no zero, é ali que tem a maior velocidade, tá bom? Então a letra C está correta. Vamos ver por que não as outras, né? Letra D. O período de oscilação depende da amplitude do movimento. Né? O tempo que esse cara vai e vem depende da amplitude do movimento, ou seja, se ao invés de mais x e menos x eu tivesse puxado mais ou puxado menos, né? O período mudaria. Se você olhar de novo lá em cima, né? Olha só, a expressão para o período ela não depende do x. Ou seja, tanto faz puxar um pouquinho o bloco ou puxar muito o bloco, o período só vai depender da massa e da constante elástica. Portanto, isso aí está errado, tá bom? E a letra E, o período de oscilação do sistema é diretamente proporcional ao módulo da constante elástica da mola. Então, o período é diretamente proporcional à constante da mola. Se você olhar ali, ó, a mola está embaixo, a constante elástica aparece embaixo na expressão do período, né? Então, se você ali, ele está falando que é diretamente proporcional, se você levanta o carro vai aumentando, o que acontece com o período? Como ele está no denominador, o período acaba diminuindo, tá certo? Se o carro aumenta e o período diminui, eles são inversamente proporcionais e não diretamente proporcionais. Portanto, esse item estaria errado. Então, a resposta do nosso exercício aí ficou letra C de casa, tudo bem? Questão 3 da prova, fala assim, Carlos construiu um pêndulo de comprimento fixo em um dia de verão com a temperatura ambiente de 40 graus Celsius. Ao medir o período do movimento pendular, o jovem encontrou o valor de 2 segundos. Seu pai, em um dia de inverno, temperatura de 1 grau Celsius, mediu o período do pêndulo feito pelo filho. Sabendo que a aceleração gravitacional se mantém constante nesse período, assinale a opção correta. Letra A. O período do movimento encontrado pelo pai é maior do que o período encontrado pelo filho? Letra B. O período do movimento encontrado pelo pai é igual ao período encontrado pelo filho? Letra C. O período do movimento encontrado pelo pai é menor do que o encontrado pelo filho? Letra D. É impossível comparar os períodos dos movimentos pendulares obtidos pelo filho e pelo pai, pois não se sabe a massa do pêndulo? E letra E. A frequência de oscilação se manteve constante após a variação térmica. Então vamos lá. Como é que a gente faz esse exercício? É uma comparação. O filho, né, gente, ele foi medir o pêndulo lá e a temperatura no verão era de 40 graus Celsius. Nessa hora ele me encontrou o valor de 2 segundos. E o pai, ao medir no dia de inverno, a temperatura de 1 grau Celsius, mediu o período também. Será que ele achou os mesmos 2 segundos, ou seja, o tempo do carinha ir e voltar para a mesma posição também continuou dando 2 segundos se a temperatura mudar? O que acontece se a temperatura muda, né, gente? Um fio, por exemplo, ele dilata ou ele contrai. No caso aí foi de 40 graus Celsius para 1 grau Celsius. Então no verão a ideia é que você tenha o fio grande, né? O fio normal pelo menos que o menino usou para medir os 2 segundos de período, tá certo? E aí olha só, no inverno esse fio encolhe. Se o fio encolhe, o comprimento do fio fica menor do que o comprimento do fio do verão. E o que isso influencia? Se você lembrar da formulazinha do período, o período é 2π raiz quadrada de L sobre G. E quando você diminui o L, né, já que a aceleração gravitacional se manteve constante, a única coisa, a dependência está todinha no L agora. Se o L diminui, o que acontece com o período? Repare que o L está na parte de cima, né? Então diminuindo o L, diminuiu o período. Então se o filho encontrou 2 segundos, o pai vai encontrar menos de 2 segundos, tá certo? Então a resposta aí é que o período do movimento encontrado pelo pai vai ser menor do que aquele encontrado pelo filho, o que está na letra C ali, ó, tá certo? Portanto, essa é a respostinha da questão 3. Vamos para a próxima. Questão 4.
Carlos, analisando o movimento harmônico simples, um MHS, através de um sistema massa-mola, obteve a seguinte função horária da sua posição. S igual a 2 vezes cosseno de π mais 2t, isso no SI, ou seja, no Sistema Internacional de Unidades. Quer dizer o seguinte, todas as coisas que estiverem referentes à distância têm que ser dadas em metros, tá certo? E o tempo tem que ser dado em segundos, tá bom? Aí ele fala assim, a respeito das características apresentadas pelo movimento, julgue os itens abaixo, assinalando V para os verdadeiros e F para os falsos. Então, na questão 4, ele perguntava assim, a amplitude do movimento é de 1 metro, isso é verdadeiro ou falso? Só de olhar para aquela expressão, você conseguiria dizer se a amplitude é 1 metro ou se está certo, se está errado, né? Então a gente tem que lembrar o seguinte, num MHS, porque é o que ele está analisando, movimento harmônico simples, né? A expressão do sistema massa-mola, né? A posição que o bloco ocupa no sistema massa-mola é dada de uma forma geral por essa expressão aí, ó. S igual a A vezes cosseno de ômega t mais φ0. Então vamos dizer, o A é a amplitude do sistema. O ômega é a pulsação do sistema, está diretamente relacionado ao período e à frequência, tá certo? É 2πf ou 2π sobre t, tá bom? E o φ0 é o ângulo inicial, né? Ou seja, a abertura inicial que você tenha dado ali para ele, quando começou a medir a posição na qual você largou o bloquinho, se foi lá na frente, se foi mais ou menos no meio, se foi mais atrás, tá bom? Esse seria o nosso φ0. Nesse caso, ele está perguntando sobre a amplitude do movimento. Então, a amplitude é o A. Se você comparar, simplesmente comparar a equação de cima com a de baixo, você vai ver que o A aqui é aquilo que está na frente do cosseno, tá bom? Nesse caso, é o 2. Então, como está no SI, então é 2 metros a amplitude. E ele falou que a amplitude do movimento era de 1 metro. Portanto, esse item está falso. Tudo bem? Ainda baseado nesse tipo de... Na mesma equação, ele traz a questão 5. Fala assim, Carlos, analisando o movimento harmônico simples através de um sistema massa-mola, obteve a seguinte função horária da sua posição, que é aquela mesma que a gente acabou de fazer, tá? E ele pede o seguinte agora, a fase inicial desse movimento é de π radianos, né? Então, de novo, vamos fazer a comparação, né? A comparação geral é você comparar a forma que ele te deu com a geralzona, que é S igual a cosseno de ômega t mais φ0. A fase inicial que ele está se referindo aí é o φ0. Quem é o φ0? φ0 é o termo que está solto dentro do argumento da função cosseno, ou seja, é aquele que não está colado no t, tá bom? Então, nesse caso, o φ0 está aqui, ó, e ele não é 2, tá bom? O φ0 aqui é aquilo que está sem o t, ou seja, o π. Tá bom? Então, o φ0 é π radianos. E ele perguntou, a fase inicial desse movimento é de π radianos? Então, isso está correto, verdadeiro. Tudo bem? Questão 6, ainda dentro da mesma questão, ele pergunta, a frequência angular ou pulsação do movimento é de 2 radianos por segundo e o período do movimento é π segundos? Isso tudo está certo ou não? Está verdadeiro ou está falso? Então, de novo, a gente vai partir para a nossa comparação, né? Ele pergunta sobre a pulsação e sobre o período. A pulsação aqui é tranquilo, né? O ômega é aquilo que está colado no t, né? Então, aquele termo que está colado com o t de tempo seria o nosso ômega, nesse caso, o 2. Então, o ômega é 2 radianos por segundo, isso está correto, tá bom? Agora, ele quer o período. Como é que eu acho o período? Né? Como é que eu acho o período tendo só o ômega ou tendo só o φ0? Então, o período está dentro do ômega, ali dentro, né? O ômega é 2πf ou o ômega é 2π sobre o período, ó, 2π sobre t. Tá certo? Como eu tenho o ômega, eu posso achar o t. Então, eu ponho lá, o ômega é 2, tá certo? Então, é igual a 2π sobre t. Quando você passa o t para um lado e o 2 para o outro, vai ficar 2π sobre 2, portanto, o período é π segundos. Então, o ômega é 2 e o período é π segundos. Isso está verdadeiro. Ok? Questãozinha bem simples também. Mas você tem que saber fazer a comparação e saber tirar os dados ali de dentro, tá bom? Questão 7. Fala assim. As ondas são perturbações em meios materiais ou em campos eletromagnéticos que transmitem energia. Podem ser classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A respeito das propriedades dessas ondas, assinale a opção correta, né? Então, a letra A fala assim, um garoto balançando rapidamente uma vara fina produz um som agudo, que é um exemplo de onda eletromagnética. B, parte da energia emitida pelo Sol chega até a Terra por meio de ondas eletromagnéticas. C, Zezinho é um pescador e quando ele está na beira do rio pescando, não gosta de conversar. Ele acredita que o som assusta os peixes. O pensamento do pescador é um mito, pois o som não se propaga na água, que é um meio mais denso do que o ar. Letra D,
a luz visível é uma onda eletromagnética, logo não se propaga no vácuo. E letra E, os sons das explosões na superfície solar podem ser escutados por um observador na superfície lunar. Então, qual dessas aí estaria correta, né? Então, vamos analisar uma a uma, olha só. Um garoto balançando rapidamente uma vara fina produz um som agudo, que é um exemplo de onda eletromagnética. Isso é verdadeiro ou falso, né, gente? Olha só, ele fala de som agudo. O som é uma onda longitudinal, é uma onda mecânica. Portanto, ele não é uma onda eletromagnética, como ele citou. Portanto, esse item está errado. Tá bom? Letra B. Parte da energia emitida pelo Sol chega até a Terra por meio de ondas eletromagnéticas. Isso é verdade ou é mentira, né? Na verdade, isso é verdade. Né? Na verdade, isso é verdade. A energia emitida pelo Sol, ela vai vir para a Terra, né, no meio do vácuo, que o espaço é um vácuo, e ela só consegue chegar aqui porque as ondas são eletromagnéticas. Então, a energia calorífica, né, que vem por meio das ondas infravermelhas, ela chega sim por meio de ondas eletromagnéticas. Isso está correto. Letra C. Zezinho é um pescador. Quando ele está na beira do rio pescando, não gosta de conversar. Ele acredita que o som assusta os peixes. O pensamento do pescador é um mito, pois o som não se propaga na água, que é um meio mais denso que o ar. Repara que ele fala que o som não se propaga na água. O som é uma onda mecânica. Ele se propaga na água, ele se propaga no tijolo, ele se propaga em qualquer tipo de meio sólido, de meio fluido, né, como gases e líquidos. Então, ele sim pode se propagar na água, sim. Então, isso não é um mito, isso é uma verdade. Então, ele está correto, esse item está errado, tá bom? Letra D. A luz visível é uma onda eletromagnética, logo não se propaga no vácuo. Então, repara, a luz visível é sim uma onda eletromagnética, tá bom? Mas ela se propaga no vácuo. Toda onda eletromagnética pode se propagar no vácuo. Micro-ondas, ondas de rádio, tá bom? Letra E. Os sons das explosões na superfície solar podem ser escutados por um observador na superfície lunar. Para ele escutar lá na superfície lunar, esse som deveria chegar até lá. Como entre o Sol e a Lua não há nada, é o vácuo, e o som não se propaga no vácuo, esse som jamais chegaria na Lua, tá certo? Portanto, eles não podem ser escutados na superfície lunar. Então, a resposta do nosso exercício aí seria a letra B de bola. Tudo bem? Questão 8. Diz assim: o movimento harmônico simples, o MHS, pode ser analisado como sendo uma projeção de um MCU, né, de um movimento circular uniforme. Né? Ali, por exemplo, a bolinha verde seria a bolinha de verdade, como se fosse uma bolinha de isopor que está girando em trajetória circular, e a sombra dela ali naquela linha horizontal, que é aquela bolinha laranja, vai ficar indo para trás e para frente, dependendo de onde a bolinha verde esteja, tá certo? Então ele fala assim: considere que a esfera verde, MCU, executa 5 voltas em 20 segundos. Assinale a opção correspondente ao período do movimento descrito pela esfera alaranjada. Tá bom? Então, se a esferinha verde vai dando 5 voltas em 20 segundos, o que acontece com a esferinha laranja? Se você reparar direitinho, à medida que a verde vai indo ali no sentido anti-horário, se movendo, e você vai fazendo a alaranjada ser a sombrinha dela, você vai ver que a alaranjada vai ficar indo para trás e para frente, para trás e para frente. Um movimento de pulsação, um MHS na horizontal, tá certo? Enquanto a verdinha vai fazendo um MCU, um movimento de giro completo. E os períodos, o tempo da amarelinha, né, da laranjinha, ir para trás e voltar para a mesma posição é o mesmo que a verdinha gasta para dar uma volta completa, ou seja, os períodos são iguais. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, ele falou que ela executa 5 voltas em 20 segundos. O que é isso? 5 voltas em 20 segundos. O que você tem aí é a frequência do movimento. Ó. Frequência é o número de voltas, ou o número de repetições, dividido pelo tempo para essas repetições. Nesse caso, foram 5 voltas em 20 segundos. Ou a frequência é 1/4 de Hertz. 0,25 se você preferir. Tá bom? Eu vou deixar assim 1/4 mesmo para ficar mais simples para a gente. E aí ele quer, não a frequência, mas ele quer o período. Né? Qual é o período nesse caso? O período é o inverso da frequência. Se o período é o inverso da frequência, a frequência deu 1/4, o período vai dar 4/1, tá certo? Ou seja, 4 segundos. E a resposta do nosso exercício seria a letra B de bola, tá bom? Exercício bem tranquilinho também. Questão 9 da prova, diz assim: a figura abaixo representa um movimento periódico, né? Como se fosse uma ondinha ali, que ela está te dando a posição da onda, né? A posição da onda não, X ali para a onda, a altura daquela crista aí, daquele vale, tá certo? À medida que o tempo passa. Então, assinale a opção que representa corretamente a frequência em Hertz e a amplitude desse movimento.
tá bom? Então a amplitude aí é mais simples da gente pegar, né? A amplitude, gente, é a distância do centro até uma crista ou do centro até um vale, tá certo? Essa é a amplitude da onda. Nesse caso, você pode olhar aí à sua esquerda que essa amplitude foi dada. Ela vale 4 metros, ok? Então não tem problema, a amplitude é 4 metros. Agora, para achar a frequência, né, a gente pode fazer da seguinte maneira. O que vai acontecer? Pense ali onde é que está o período dessa onda, né, o tempo que ela gasta para repetir. Onde é que está uma onda completa? Se você pensar naquela bolinha laranja ali, para ser uma ondinha completa, ela tem que ter uma crista, um vale e parar de novo. Então, nesse caso, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, desce, sobe e para. Chegou na mesma altura que ela estava inicialmente. Então, nesse momento, você andou uma onda completa. Quanto tempo durou isso, né? Repara que o eixo X aí é o eixo dos tempos, né? Para chegar até aquela posiçãozinha, ou seja, de uma onda completa, que é o tempo de uma onda completa, que seria o período do movimento, repara que ele andou 0,2 até a metade. Então, para andar a outra metade, seria mais 0,2. Então, 0,2 mais 0,2, o nosso período seria 0,4 segundos. Esse é o período do movimento. Mas ele não quer o período, ele quer a frequência do movimento. A frequência é o inverso do período, 1 sobre t. Então, vai ficar 1 sobre 0,4, ou 10 dividido por 4, o que daria 2,5 Hz. Então, a resposta do nosso exercício é que a frequência é 2,5 Hz e a amplitude é 4 metros. Então, seria a letra B ou C, né? Mas com a amplitude igual a 4, seria a letra C a nossa resposta. Tudo bem? E, por fim, a questão 10 diz assim: em uma avaliação discursiva, um aluno colocou as seguintes afirmações sobre as ondas. Dessas afirmações, assinale a única correta. Tem uma aí que está certa. Então, letra A, toda onda é uma forma de transmitir matéria. Letra B, as ondas mecânicas se propagam no vácuo. Letra C, a luz é um exemplo de onda mecânica. Letra D, o período de movimento é o intervalo de tempo gasto para a execução de um ciclo completo. E letra E, o som é um exemplo de uma onda eletromagnética. Você lembra o que você marcou na sua prova, né? Então vamos ver aí se está certo ou se está errado. Então a primeira fala assim: toda onda é uma forma de transmitir matéria. Não, ondas não transmitem matéria, ondas transmitem energia. A onda não transporta matéria de jeito nenhum, tá bom? Então a onda é uma forma de transmitir energia. Esse item está errado. B. As ondas mecânicas se propagam no vácuo. A gente já viu que as ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar. Elas se propagam em meios fluidos, como líquidos e gases, mas também se propagam em meios sólidos. Porém, não se propagam no vácuo. Elas não têm condições de se propagar no vácuo. Portanto, esse item está errado, né? Ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Letra C. A luz é um exemplo de onda mecânica. Não, a luz é um exemplo de onda eletromagnética, né? Que inclusive pode se propagar no vácuo. Portanto, o item também está errado. Letra D. O período de movimento é o intervalo de tempo gasto para a execução de um ciclo completo. Isso aí está correto, né? Um ciclo completo representa o tempo para você cumprir aquele ciclo todo, vai ser chamado de período, né? Então isso está correto. E a letra E, o som é um exemplo de uma onda eletromagnética, a gente já discutiu aqui, o som é um exemplo de uma onda mecânica. Som é onda mecânica, necessita de meio material para se propagar. Portanto, esse item está errado. E aí a resposta do nosso exercício seria a letra D de dado, ok? E aí a gente termina a nossa retap das 7. Espero que tenha gostado, né? Qualquer dúvida extra que tiverem, pode entrar lá no chat que a gente vai tentar responder para vocês, ou no chat ou no fórum, ok? Grande abraço, até mais.